Este ano a TVT passou por um momento em que precisou mostrar maturidade e muita responsabilidade técnica. No dia em que o ex-presidente Lula foi levado a depor no aeroporto de Congonhas pela Polícia Federal. Depois que ele foi liberado, coube à TVT o desafio de transmitir ao vivo a entrevista coletiva de Lula, tão aguardada por todos os brasileiros. E a gente fez bonito. Dia 4 de março, eu comecei pela manhã recebendo a ligação do meu superior e eles pediam que eu viesse rapidamente para a emissora, porque a emissora colocou todas as equipes na rua para dar ampla cobertura dos fatos que ocorreram naquele dia. Naquele dia, assim que eu cheguei na redação, existia um alvoroço por conta dessa operação. Corre para o PT, porque vocês têm que ir lá para o Diretório Nacional, que o Lula foi levado, né, na condução coercitiva. Eu e a equipe, a gente foi correndo em frente ao prédio onde o ex-presidente Lula mora, aqui em São Bernardo, né, aqui pertinho da redação. E quando a gente chegou, o que a gente viu foi um circo armado já. Helicóptero, várias viaturas da Polícia Federal, da Receita Federal, a grande mídia já posicionada ali. Não vai ter golpe! Não vai ter golpe! E eu percebi, assim, muita gente ali em solidariedade também, assustada, indignada com aquela operação, para falar a verdade, e com o que tinham feito, né, com o presidente, porque ele já tinha sido levado. Na realidade, ele foi acordado, né, pela Polícia Federal. Pouco depois das 6 da manhã, quando nós chegamos, ele já tinha ido. Nós fomos direcionados para o aeroporto de Congonhas, onde o ex-presidente faria um depoimento para a Polícia Federal. Então, o fato dele estar no aeroporto acumulou muita militância e prós e contras. Então, era um clima tenso no momento. Um pouco antes do meio-dia, eles desceram e foram embora. E a gente não viu eles saindo com nada, né? Com nenhum material apreendido. E foi curioso que depois nós descobrimos que o horário da saída deles foi o mesmo horário que o presidente Lula saiu lá do aeroporto de Congonhas, quando terminou o depoimento dele. Feito esse depoimento lá com os delegados, advogados, ele se dirigiu para o diretório do PT, no centro de São Paulo. Nós ficamos na primeira fileira e, de repente, começou a lotar de gente. Eu não tinha noção da quantidade de jornalistas que tinha ali. Começou a encher a sala, Quando eu olhei para trás, tinha jornalista se matando ali, tinha gente pendurado pelas paredes, tentando pegar a melhor imagem, tentando ouvir a fala dele. Eu recebi a informação que nós íamos fazer uma transmissão ao vivo via satélite. Não, tem transmissão, tá chegando o caminhão, vocês vão puxar o cabo, papapá. Foi uma correria, foi outra equipe jogando o cabo de cima, nós pegamos, passando no meio do pessoal. A importância do evento foi tão grande que eles estavam esperando a gente fechar o sinal com a UEM, né, a van que ia transmitir o sinal lá. Dizer que o presidente Lula vai fazer um pronunciamento. Geralmente são as outras pessoas as outras emissoras que gravam na hora deles, não na nossa hora. Ou seja, essa inversão de papel, de estar ali na frente e falar, não, vocês dependem da gente para poder começar. Rui, eu queria começar estranhando que eu não estou vendo o logotipo da Globo aqui. Então, todas as outras emissoras, co-irmãs ou não, usufruíram do nosso sinal. Então o mundo viu a TVT, o Brasil viu a TVT, a CNN, a NBC, a BBC, a NHK, aonde ocorreu notícia, seja na América Latina, Europa, América do Norte, para onde a notícia foi, o pessoal viu o logo da TVT. Você precisa parar de querer subir degrau. Eu olhava na janela do lado de fora, eu via tanta gente ali na rua, tanta gente, um mar de gente, assim, todo mundo prestando atenção no que o Lula falava, assim. Embora eu esteja intimamente magoado, eu acho que eu merecia um pouco mais de respeito. Um dia histórico para o país, um dia histórico para a gente que trabalhou
né? Um dia histórico para a TVT, porque a TVT entrou ao vivo. Pela primeira vez, um depoimento tão importante não foi editado, não foi mostrado, recortado da maneira como a imprensa quis, ou a imprensa queria que fosse. Eu acredito que o 4 de março foi um marco para a TVT, porque após esse dia a gente teve certeza que a gente tinha uma equipe competente para fazer uma transmissão grande, que foi de qualidade, todo mundo aprovou, foi muito repercutida na rua, a gente trabalha diretamente com o pessoal, a gente ouviu muita gente falando que assistiu e foi maravilhoso. Eu acredito que o nosso telespectador, ele viu uma cobertura diferenciada. Diferenciada porque mostrou um outro lado que a grande mídia não quer mostrar, não quer falar, que são os interesses que estão por trás dessa operação. E a galera fala, ó, o pessoal da TVT aí, ó, é comum isso. Está se tornando cada vez mais comum. A gente não está brincando de fazer jornalismo, o negócio é sério, está acontecendo, é verdade, e é isso. Eu quero dizer, se quiseram matar a jararaca, não bateram na cabeça, bateram no rabo, e a jararaca está viva como sempre esteve. A gente participou também dessa transmissão, a gente aqui no estúdio, o pessoal lá em cima no switcher, e todo mundo sabia da importância desse dia e justamente por isso todo mundo se envolveu. Então foi um momento importante na história da TVT e para a gente também foi um momento bastante importante. Bom, quem estava lá também era o Otávio Antunes, ele é da Fundação Perseu Abramo e vai contar para a gente os bastidores daquela transmissão vitoriosa. Boa noite, Otávio. Boa noite, tudo bem? Otávio, conta pra gente, como que era estar lá nos bastidores naquele momento tão importante? Eu gostei muito daquele momento, eu gostei da experiência de vivenciar aquilo e ao mesmo tempo era uma sensação contraditória com o lamento das circunstâncias, do que haviam feito com o presidente Lula, né? Agora ali tem aquela tensão entre você ter o comportamento mais profissional possível, ser o jornalista que precisa ajudar, a cobrir, a contar aquela história e ao mesmo tempo ter alguma capacidade de se indignar com algo que você entende como uma injustiça, enfim. E foi isso que nos organizou ali, eu penso, no início, né? Porque era uma situação de fato caótica. Quem viu depois o resultado final, achei que foi tudo muito organizado, articulado, né? Mas a verdade é que quando eu estava a caminho da Fundação Perseu Abramo, meu primeiro instinto foi para o aeroporto, né? Aí, no aeroporto eu vou ajudar menos, né? A Fundação Perseu Abramo é uma fundação do PT, que tem o papel de cuidar da memória do PT, enfim. Então, nós vamos, e a gente transmite muita coisa ao vivo, né, pela internet. Vamos fazer a transmissão ao vivo disso, né? Quando a gente chegou lá na sede do Diretório Nacional e montou o nosso link pela primeira vez, antes de começar a coletiva, antes da chegada do Lula, a gente começou a sofrer ataques absurdos já no nosso site, que até tem algumas barreiras de proteção, mas começou a cair, né? E a gente estava muito inseguro com a possibilidade de transmitir ou não e muito angustiados em como garantir que a mensagem do Lula fosse... Quais eram as preocupações nesse momento? A primeira delas é que a gente evitasse a construção de uma narrativa artificial por parte da grande imprensa. Sim. A grande imprensa estava lá, tinha seu direito de cobrir com a sua estética, com a sua narrativa, mas a gente queria que as pessoas ouvissem e vissem o presidente Lula exatamente como ele estava falando. A gente não queria tradução das coisas que ele estava pensando, né? E foi nesse momento que a TVT apareceu ali na porta do Diretório Nacional, junto com os outros veículos de comunicação. Aí estava o Sidão, que é o secretário estadual de comunicação do PT. A gente, vamos, puxamos para dentro, a imprensa ficou ali, foi uma decisão política. Não dá para atribuir essa decisão à direção do PT, ao Lula, mas não deixa de ser uma decisão política de que nós não combinamos nada com a TVT, a gente não pediu nada, mas a gente tinha absoluta convicção e confiança que a TVT entenderia o momento, as circunstâncias e garantiria ao presidente o que ele merecia naquele momento, que era a capacidade de se defender. Sem proteção, de forma equilibrada, mas a capacidade de se defender. E é claro, a partir disso os veículos de comunicação tinham duas opções. Ou embedar, né, como a gente chama o sinal, sim, e transmitir, né, transmitir, todo mundo retransmitir, optar, né, pelo sinal da TVT ou da Fundação Perseu Abramo, como a gente caiu, a TVT foi forte até o final, foi a TVT, ou esperar
perder a notícia enquanto o mundo falava daquilo e editar. E é claro que eles não iam perder a oportunidade, porque vendem notícia, precisam daquilo. Claro. E a reação do presidente Lula foi a reação de um homem honrado, aviltado. Aquilo teve impacto na sociedade absurdo, né? Eu lembro de hora que acabou aquilo, descer, tinha uma padaria do lado, as pessoas vidradas na TV. E foi a primeira vez que eu vi na Globo News o logo da TVT do lado. Eu falei, que maravilhoso. Foi um dia bastante importante, eu acho que não só pra gente, mas pra todo mundo. Foi mesmo. Otávio, muito obrigada pela sua participação. Obrigado, Joel.